Dr. Omar, baseado em sua experiência recente, quais os efeitos do aparelho Hebest na dentadura mista? São eles diferentes dos descritos para pacientes tratados em fase de crescimento? Bom, sua pergunta tem duas considerações importantes a fazer. A primeira delas é que sempre é difícil tratar uma deficiência mandibular, porque o Hebest é um aparelho indicado para isso, né, para deficiência mandibular. Então sempre é difícil. Toda vez que o ortodontista se propõe a mudar a face, no caso da deficiência mandibular, se propõe a jogar a mandíbula mais para frente, é de uma proposta ousada, eu sempre considero isso, porque a gente nunca sabe qual vai ser o resultado disso, né, se vai ter impacto na face ou não. Tanto é que tem muitos aparelhos para corrigir a deficiência mandibular, o Hebest é um deles. E talvez a vantagem do Hebest em relação aos outros é a eliminação da variável cooperação, já que ele é um aparelho fixo. Então ele é superior aos removíveis em decorrência de não contar com a cooperação do paciente, seu uso ininterrupto. Bom, essa é uma resposta. Sempre é difícil tratar uma deficiência mandibular. Agora, na verdade, o que define bem o prognóstico de tratamento não é se ele foi tratado, se essa deficiência mandibular foi tratada antes da adolescência ou na adolescência, que é a fase em que tem mais crescimento, né, na adolescência. Talvez a diferença entre uma e outra é que na adolescência você tem mais hormônio de crescimento, tem mais remodelação óssea, talvez o efeito grande possa ser obtido num prazo menor de tratamento. Mas o que define mesmo o prognóstico de tratamento não é a época em que você trata, se na pré-adolescência, que é a dentadura mista, ou na adolescência, que seria na dentadura permanente. É como a mandíbula vai crescer durante o tratamento com o aparelho. Se enquanto você está usando o aparelho, a mandíbula cresce mais para frente, então o impacto na face vai ser melhor. Se enquanto o aparelho estiver sendo aplicado, a mandíbula cresce mais para baixo, o impacto na face vai ser menor. Então, na verdade, o maior ou menor impacto do aparelho na face está relacionado com como a mandíbula cresce, e não necessariamente em que época nós tratamos a deficiência mandibular. E, professor Omar, qual a forma de saber para onde a mandíbula crescerá? Para frente, para baixo? Olha, o crescimento ele é individual. Assim, quando o paciente senta na cadeira do ortodontista, o ortodontista não tem como prever quando e como a mandíbula vai crescer. Mas, no entanto, existem comportamentos médios. Os pacientes tendem a se comportar de uma maneira ou de outra durante o crescimento. Então, o nosso paciente pode ser encaixado dentro de um grupo médio. Por exemplo, ele pode ter uma tendência maior para deslocar para frente ou para baixo. E isso a gente identifica na teleradiografia, no desenho da mandíbula, se ela é mais angulada ou menos angulada, e também na face. Tem um exame que a gente faz, a gente pede o paciente para avançar a mandíbula, para corrigir a deficiência mandibular. Se quando ele avançou a mandíbula, ele consegue manter um selamento labial passivo, é porque a mandíbula vai deslocar mais horizontal durante o crescimento. Se quando ele avançou a mandíbula, ele não consegue fechar o lábio, que fica com excesso vertical, é porque então a mandíbula vai crescer mais para baixo durante o tratamento.